No desafio de desenho de hoje, eu vou tentar desenhar o mais fiel que eu conseguir, uma referência que eu achei de Alice no País das Maravilhas. E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e no vídeo de hoje, como eu disse, a gente vai tentar seguir o mais fiel, uma imagem que eu peguei aqui da personagem Alice, de Alice no País das Maravilhas, que é um estilo de desenho que eu gosto, um estilo mais vintage, digamos assim, bem do desenho, aquele mais antigo, que é essa imagem aqui. A gente vai tentar seguir o mais fiel dela, tanto no desenho, assim, na estrutura do desenho, como nas cores. Eu vou usar os marcadores, então talvez dê uma mudança nos tons, porque eu vou usar, né, os marcadores que eu tenho por aqui. A intenção é seguir o mais fiel que eu conseguir essa referência. Mas antes, quem reparou que aqui atrás eu mudei os desenhos aqui da grade do cenário. Eu curti muito, alguns a gente fez junto aqui no canal, outros foram lá para as outras redes sociais, mas eu dei essa mudança aqui. O que vocês acharam? Eu curti muito, acho que já tava na hora de mudar os desenhos. Bom, então vamos lá, mas antes de tudo, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal para não perder nenhum vídeo segunda e quinta às 19 horas. E claro, deixe o seu like no começo do vídeo, que é super importante para eu saber que vocês estão gostando e pro YouTube também mandar para cada vez mais pessoas o nosso vídeo aqui desenhando. Ah, e hoje eu tô até temático com uma caneca aqui, ó, a gente consegue ver o chapeleiro, aqui tem a Alice, então tá assim, ó, super temático o vídeo de hoje. Bom, então vamos começar o desenho. Pro desenho de hoje, eu usei esse papel que é da Daler-Rooney, daquela mesma marca da aquarela líquida que eu tenho, que eu já fiz teste aqui no canal. E ele tem uma gramatura 200, e isso vai ser bom por ele ser um pouquinho mais grosso, porque pra fazer o fundo, que é essa tempestade meio roxa, eu vou usar uma tinta que eu diluí um pouquinho de água. Então foi bom que o papel tivesse nessa resistência pra não ficar todo enrolado, assim. Sabe quando acontece de usar aquarela? Aquarela não, né? Mas essas tintas que diluem água, tá? Aquarela também, mas que fica o papel todo zoado. Enfim, acabou, né, enrugando um pouquinho, mas nada demais. E aí eu coloquei o desenho no computador e fui passando o papel só olhando para a imagem e desenhando. Esse também foi um desafio, né? Eu não medi nada, eu fui vendo no olhômetro mesmo e foi um desafio, tanto pela posição que a personagem tá, tanto por ser, assim, umas características que são muito específicas, né? Esses desenhos mais vintage e tal da Disney eu acho super bonito. Eu tenho até uma pasta no Pinterest que eu vou salvando várias imagens diferentes. Aí tem de Alice no País das Maravilhas, tem de Toy Story, tem de Lilo e Stitch, que eu gosto bastante. Enfim, tem vários cartazes assim, né? Tem dos vilões da Disney também, Branca de Neve, enfim. Eu vou salvando um monte de coisa lá pra chegar num momento como esse de hoje, que eu vou desenhar uma referência ou desenhar um personagem, eu ter ali onde buscar, né? Claro que não usa só os que estão na minha pasta, né? No Pinterest tem bastante coisa legal, mas eu fui direto ali porque eu sabia que eu queria desenhar alguma coisa da Alice, que é um estilo de desenho que eu gosto bastante. E essa posição que ela tá foi bem difícil, assim, digamos. Esse foi um rascunho que demorou bastante, porque eu ficava olhando até a posição da cabeça dela, é um pouco mais inclinada, tem o braço esticado, o outro braço apoiado nesse pote, copo, enfim. E aí também uma coisa que é diferente é o contorno. Eu separei várias cores diferentes para o contorno. Eu separei um alaranjado, marrom, azul, cinza e vermelho. Acho que foi isso. Ah, e preto, né? E aí o contorno dela tem várias partes diferentes. Então a parte do cabelo é contornada com um laranja, a parte da roupa é um azul, o rosto, né, onde mostra a pele, é um marrom. E aí foi tudo ficando misturado. Ficou meio estranho quando eu finalizei só o contorno, ficou um pouco. Mas com a pintura, ele foi fazendo sentido, assim, sabe? E isso também é uma característica dos desenhos da Disney, né? Até das princesas e tal. A gente vê que tem um contorno diferente, com cores diferentes na real. E aí isso também faz parte da caracterização. E eu quis tentar fazer, né? Obviamente não ficou idêntico, mas eu consegui chegar no resultado legal, eu acredito, e eu curti bastante, porque isso também é algo que eu nem, assim, é muito difícil fazer nos meus desenhos, quase nunca na real. Eu nunca tinha contornado sem ser com preto ou com esse marrom ali, meio sépia. Então foi bem legal de fazer, até pra ver como que ficaria, né, o resultado com a pintura. Eu curti bastante, talvez até coloque isso nos próximos desenhos, vamos ver. E a maioria delas ali foi 0,5, acho que a mais fina que eu usei foi uma 0,3. Foi bem nesse estilo, assim, um pouquinho mais grosso, não tão fino, sabe? Aí pra pintura, esse papel, vocês conseguem ver até, né, que ele tem um pouquinho de textura, mas eu usei os marcadores e eu achei que, assim,
foi uma pintura rápida, porque esse estilo mais antigo da Disney é bem chapada, a cor não tem muita sombra nem nada, então eu escolhi os tons que eu tinha aqui de marcador mais próximo, para que eu pudesse, né, também seguir fiel à referência. Na hora de fazer a pintura dá uma vontade de pegar um outro tom, assim, fazer um blend de cores, fazer um sombreado, alguma coisa, mas não, né, eu fiquei me segurando ali para seguir fiel à referência. Então pro tom da pele dela eu fiquei com esse tom mais claro, né, assim, só pintei só com ele, né, e aí pro cabelo também aquele amarelão bem forte, bem característico, que daí eu usei o marcador da Winsor Newton, que tem um amarelo perfeito para esse tom dela, é bem parecido, a roupa de azul e tudo mais, e a parte que eu fiquei com mais medo que poderia, né, estragar todo o desenho, é a parte que é o do copo, porque o que eu fiz? Eu pensei, como é algo translúcido, algo transparente, eu vou fazer primeiro a personagem e depois eu vou fazer a pintura do copo, porque, tipo, vai ter que aparecer o que tá embaixo, né? Então, vamos fazer primeiro a personagem bem feita e depois o copo a gente passa por cima. E aí foi isso que eu fiz. Como ele é num tom meio azulado, uma coisa meio assim, né? Eu não tinha o tom específico, então eu misturei duas cores. Primeiro eu fiz uma base com o verde água, que ele até é bem forte, assim. E aí eu achei que tinha ficado demais, tanto que eu até nem tinha feito o contorno do copo. Eu deixei apenas no lápis, para que depois, quando eu viesse fazer a pintura, eu definisse se era isso mesmo. E aí eu contornei com a caneta azul, a mesma que eu fiz ali pra roupa e tal. Ela ficou até um pouquinho mais escura, porque acaba passando por cima das outras cores. Enfim, voltando pra pintura, eu fiz toda a base com um verde água, e aí depois eu peguei um azul mais clarinho e fiz por cima, para que desse tipo uma suavizada, digamos assim. E eu acho que ficou bom, ficou... O copo, na real, eu não sei se é um copo, se é um pote, mas eu acho que é um copo. E aí, na hora ali de olhar na referência, ele é um pouquinho mais escuro. Mas aí eu fiquei com medo que, tipo, ficasse escuro demais com o tom que eu tenho aqui. E aí apagasse meio que a personagem por trás, sabe? Então eu preferi deixar desse jeito um pouquinho mais claro, mas que ficasse também dentro pra perceber que ela tá dentro desse copo. E agora a gente chegou na parte do fundo que eu falei pra vocês. Essa tinta eu já queria usar há algum tempo em algum desenho, porque depois que eu fiz o teste dela aqui no canal, eu não usei mais ela, assim, eu não consegui encaixar ela nos desenhos, sabe? E aí, como tem esse fundo roxo, eu lembrei que tem esse tom que é tipo um lavanda, assim, e essa não chega a ser uma aquarela, né? É tipo uma tinta nanquim, e aí eu peguei ela e botei um pouquinho de água no godê e fui misturando assim, diluindo, para que não ficasse tão escuro no começo, né? Eu fiz uma base mais clara e depois eu fui trazendo ela um pouquinho mais escura. Como ficou bem marcado, não tem problema nessa ocasião, porque realmente demonstra tempestade, né? Que tem essas variações nas cores, nos tons, na verdade. E aí, nessa parte, eu meio que não segui muita referência. Fui fazendo ali só umas pinceladas, assim, umas batidinhas também no papel, e fui vendo como é que tava ficando. E fui fazendo de uma forma que eu conseguisse mudar a... Como fala? A opacidade, não, a saturação da tinta. Então eu fiz ela mais clarinha e depois eu fui saturando mais para que ficasse mais forte, assim, e desse essa sensação de nuvens e de tempestade, enfim. Eu acho que ficou bem legal. E como eu fui diluindo em água, foi importante que o papel fosse um pouquinho mais grosso. E eu usei esse pincel também bem grosso para fazer mais rápido e para que ficasse mais marcado também, né? No final do vídeo eu vou deixar bem de pertinho para vocês os detalhes desse desenho, mas eu acho que ficou legal. Uma coisa que aconteceu foi que o meu ficou um pouquinho maior, assim, sabe? Um pouquinho mais exagerado, mas eu acho que é o meu inconsciente colocando isso no desenho. Mas eu curti, acho que ficou bem fiel mesmo. E lembra bastante a referência, porque idêntico a gente não consegue fazer, né? Então eu tentei chegar o mais próximo que eu consegui. Esse foi o vídeo de hoje, então, com esse resultado. Eu gostei bastante, foi realmente um desafio fazer.
E esse fundo aqui com essa tinta que eu já queria usar há algum tempo e eu não tava achando uma oportunidade. Aqui eu acho que ficou bem legal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Para mais vídeos assim de desafios de desenho, recriando personagens, já se inscreve aqui embaixo no canal para não perder nenhum vídeo. Segunda e quinta às 19 horas, sempre nesse universo de desenho. Deixa o seu like se você não deixou ainda, que é super importante para apoiar aqui o canal. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.